como é bom estar com você hoje, juntinhos, aqui na TV Mundo Maior, porque nada é por acaso. Quando nos encontramos nessa salinha, é para fazer um mergulho interior e fazer o autodescobrimento. As coisas que guardamos, que armazenamos, as coisas que alimentamos nesse nichozinho aqui dentro. E muitas vezes nesse nichozinho aqui. E que nos trazem muitos dissabores, muitos descontentamentos, muitas insatisfações, muitas vezes, porque alimentamos muito mais o negativo ao invés de alimentar o que nos faz bem, o que nos traz satisfação, o que é positivo. Então, é isso aí. Junto com a doutora Anísia da Silveira, Joana de Ângeles, aqui. Se você quiser enviar a sua mensagem nos contando qual é a sua dificuldade, qual é o seu conflito, qual a situação de desafio que você tem passado, escreva para o WhatsApp 21 967 57 3999. E quem sabe no próximo sábado estamos aqui, ó, batendo juntos. Então, até lá, aguardo você na salinha. O relato que vamos trazer hoje é de Samantha. Ela é de Campos do Goytacazes, tem 23 anos, é estudante de administração e está vivendo um conflito. Ela diz que gostaria muito de brincar o carnaval, mas que desde a sua infância foi educada pelos seus pais a viajar já na quinta-feira que antecede o carnaval e voltar só uma semana depois. E nunca teve oportunidade, nunca pôde brincar o carnaval, pois seus pais sempre lhe disseram que a ambiência fica devassa. E ela diz que agora que ela está no Rio, fazendo administração, as amigas a convidaram, porque estão se preparando para o desfile. Então, a convidaram também para desfilar. E ela diz que agora ela é espírita cristã. E que será que seria verdade que fica essa ambiência? Será que seria pecado ela brincar? Porque ela tem muita vontade de brincar carnaval, mas ela fica com essa preocupação. Então, ela pediu para que nós trouxéssemos esclarecimentos sobre esse tema. Então, vamos lá, Samantha, juntos aí. E aí, Ana? Interessante, né? Porque realmente carnaval é uma grande festa nacional, né? Principalmente aqui no Brasil, as pessoas gostam muito de brincar carnaval. Mas nesse relato, duas coisas eu acho que são importantes a gente observar, né? Uma é o próprio carnaval em si, e a outra é a questão de que ainda hoje o que impede mais ela é ou os pais ou a religião. Ou seja, ainda tem algo, uma instituição ou uma imagem masculina, o mundo tem essa imagem, né, de autoridade que prende ela. Não é algo que ela está refletindo sobre, por exemplo. Exatamente, né? Ela não coloca. Tem uma força ali que impede, por isso ela reflete. Não é algo intrínseco. Então, a gente pode falar, né, da parte do carnaval em si e como talvez há uma dependência ainda em relação a esses pais. O carnaval, primeiro a gente tem que ver o que é pecado, né? Pecado, as pessoas falam que é como se fosse algo, né? Um erro e que nunca mais será perdoado. Você está condenado por ter cometido um pecado e condenado a sofrer ad eterno e ser castigado. Exatamente. É isso que vem da Igreja Católica. Eu não sei qual a religião dela anteriormente, né? Mas sim, por acaba aí. sendo um atavismo, né, pra gente esse olhar como um pecado. Mas o pecado é um erro, né? Você tem um objetivo, você erra, né? E aí você
ok, você pode consertar. E Hum. Deus nos perdoa, né, no momento onde a gente erra. A gente que fica ali se martirizando e não se perdoa. Então, pensando dessa forma, né, nada do que ela faça vai afastá-la definitivamente, né, de Deus. Sim. Mas ela pode pensar no que seria melhor para ela já agora, né, para ela refletir. E não porque alguém disse a ela, né? Paulo já fala: eu posso tudo, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Ela pode Exatamente. ir para o carnaval. Mas qual é a intenção dela, né? Porque não é só o ir. Qual é a intenção? Porque há várias formas de você curtir o carnaval. Você pode curtir com, né, aproveitar que tem um feriado e estar com alguns amigos, né? Numa conversa, numa diversão. Agora, qual é o objetivo de repente, para um bloco, né? Para uma festa maior, assim? Qual é a intenção por trás? Eu acho que o espiritismo, né? Ele traz uma coisa que eu acho fascinante, que não é a ação em si. Qual é a sua intenção. Né? Se ela, de repente, falar, não, eu quero ir para um bloco porque eu vou ficar ali rezando, né? Fazendo evangelho no lar para ajudar todas as pessoas que estão passando, ok. É um momento difícil que ela tem que ser muito vigilante ali, porque, de fato, a psicosfera fica... Mas é a intenção dela. Agora, qual é a intenção? O fato em si é um fato, mas a intenção é o que fala sobre a gente, né? Exatamente. E a gente sabe que se ela refletir sobre o carnaval, como ela diz, eu quero ir brincar o carnaval. O que é que ela chama necessariamente de brincar o carnaval? Porque você pode viajar com um grupo, ir para uma fazenda, seja lá o que for, e ficarem brincando ou jogando, fazendo alguma coisa, praticando esporte, jogando baralho, enfim, tem tantas coisas que você pode fazer e que necessariamente não é aquilo que chamam de brincar o carnaval, que é ficar pulando, porque ela não diz pulando o carnaval, né? Sim. Que é ficar lá cantando, dançando. Que as amigas vão para a avenida, para Sapucaí, é isso que eu entendi, né? E ela está no conflito de ir e não ir. Ela não para refletir sobre a ambiência, o que é que faz a ambiência, Uhum. né? Porque se ela parar para pensar, peraí, porque a ambiência pode estar atormentada onde quer que eu esteja. Onde está o meu pensamento, onde está o meu sentimento, a minha emoção, com quem eu estou, Perfeitamente. né? E aí, isso muda tudo. Porque tem também uma questão, a ambiência já estimula isso e você percebe que a nossa mente ainda oscila. Então, para a gente sintonizar, né, ela pode estar com essa mente já mais pesada, mais densa, independente de onde ela esteja. Sim. Mas vamos pensar, o que tem no sambódromo? Né? A gente bota ali, observa o que é aquela situação. Bom, você tem bebida, você tem pessoas desfilando, ok, dança, tudo bem, mas com corpo nu, muita questão com promiscuidade, né? As pessoas que estão assistindo. Então, ela deve pensar se isso é o Muitas objetivo. drogas Muitas rolando. drogas, exatamente, muitas drogas. Lícitas e ilícitas, né? Uhum. A bebida não deixa de ser também uma forma de você sair do seu estado de consciência. Exato. E uma fuga do mundo, Uhum. mas se isso está de acordo com o que ela quer, porque quando ela coloca assim, agora eu sou espírita cristã, né? Por quê? Qual é o objetivo dela? Qual é o objetivo de um espírita? Isso está de acordo? Isso vai ajudá-la no objetivo existencial dela? Se ela falar, não, sim, ok, tudo bem. Mas ela tem que avaliar. Na verdade, tudo que a gente vai fazer, a gente tem que estar sempre avaliando e pesando. Isso vai me levar ao meu objetivo maior ou isso vai me dar um prazer imediato? Porque o fato dela falar brincar carnaval e ser um termo que se utiliza, né, ou brincar ou pular, já mostra que faz é algo da infantilidade. Exato. É Isso algo que ela traz desde a infância dela também, né? exatamente. Então você vê que será que é isso? Porque a criança, ela quer uma recompensa imediata. Então, eu vou para o carnaval, eu vou me divertir e ali vai ser muito bom, vai ser muito alegre. Ok, mas é imediato. Quais são os efeitos a longo prazo?
você sintonizar com espíritos, né, que estejam lá buscando a mesma coisa que você, e você levar eles para casa, né, porque não é só nem os desencarnados, os encarnados com encarnados também, né, as Com mentes vão certeza. se entrelaçando ali, e a gente vai ficando com aquilo, com as pessoas que se relacionam, né, dependendo de como, né, a questão se ela tá com uma pessoa num relacionamento, quem é essa pessoa, ela encontrou ali no carnaval, ela não encontrou também. Então, tudo isso vai depois para casa. Isso fica com ela. Essa experiência, ela Marca, fica. né? Marca, exatamente. E aí, crianças pesam a curto prazo, porque elas não têm noção de tempo. Adultos, não, pensam a longo prazo. A criança não quer estudar para a escola, mas o adulto pensa, não, mas ela precisa, porque agora é chato, é um sacrifício, mas ela vai precisar disso amanhã e vai me agradecer. Exato. Então, é uma visão para além do fato em si. Então, carnaval, ele tem muito disso, né? Dessa infantilidade das pessoas. É uma máscara, né? Você vê, tem a questão da máscara. Então, as pessoas estão num padrão lá, efeito manada, o tempo Exato. inteiro. E aí tem um período onde é livre a sombra. Sim. Você pode fazer o que você quiser. Você pode se expressar. Não devo satisfação Não para devo, é ninguém. carnaval. É carnaval, né? Tem amor de carnaval. É que naquela época acabou. Então, o que fica ali, acaba ali. Vale tudo, a pegação, Vale tudo. sem limite. Exatamente. Então, você vê que é a sombra. As pessoas estão polarizadas e elas não estão se encontrando de fato. Não é sobre o que elas querem fazer quando não é carnaval e não é sobre o que elas querem fazer quando é carnaval. Exato. É sempre num efeito manada, como uma criança, né? Muito infantil. Outra coisa que eu acho que vale a pena a gente refletir, né, é que ela pode não ir no carnaval, brincar carnaval, estar lá no sítio dela, fechada lá no sítio, passando todos esses dias, mas ela pode estar completamente conectada ao carnaval através da televisão, através de ver isso, ver aquilo, ver aquilo. Então, ela vai se conectar à mesma sintonia que está lá, e o que ela tem que atrair, ela atrai para a casa dela. Exatamente. Pensamento é ação, né? Ela tá lá, né? Pelo pensamento, é porque aqui a gente tem um delay, né? Quando a gente está encarnada, entre o pensamento e o que de fato aparece pra gente, mas não quer dizer que não esteja acontecendo. Sim. Né? Então, ela sintoniza e é como se ela estivesse lá. Então, até o conflito que ela traz, se é pecado, se não é, já faz ela sintonizar. Porque o que está no pensamento dela? O carnaval, né? A questão, a vontade de ir também, e o conflito, que já gera culpa, que já vai conectar também com toda uma espiritualidade ali, que culpa é algo que movimenta muito, né? Geral, de uma forma geral. Então, vai sintonizar. Então, o próprio conflito sobre, se ela não parar e analisar e refletir, de fato, o que ela quer para que ela esteja inteira, isso realmente vai fazer com que ela sintonize. Então, uma boa dica é se ela está num conflito ainda, ela ainda tem um desejo, mas ela sabe que não é para ela quer buscar algo a mais na existência dela, ela vai para o sítio, mas ao invés de ficar pensando em como seria, por mais que tenha essa vontade, esse ímpeto, né, porque tem aquele conflito, que ela pegue uma boa leitura, né, que ela faça evangelho no lar, né? Que ela possa, então, se conectar, ver filmes que tenham uma mensagem. Tem ótimos filmes, né? Exatamente. Mensagens transcendentais não necessariamente precisam ser filmes religiosos. Sim. Até porque ser espírita cristão não é uma religião, é uma forma de você conhecer o mundo. É uma filosofia de vida, né? Exatamente. Então, você pode ver qualquer filme, né? Com esse olhar. Exato. E se por acaso alguém botar lá, né, o desfile, ela vai olhar para aquele desfile com o olhar de um espírita cristão, percebendo o que está acontecendo ali, a infantilidade, que é tudo aquilo ali, né, de uma forma, não infantilidade como uma criança, mas como crianças espirituais que ainda somos, não de uma forma de menosprezo, né? E compreender o que a gente pode fazer porque como sociedade, nós estamos também incluídos, temos que fazer um meia-culpa. Então, o que a gente pode fazer no nosso dia a dia para contribuir para um despertar da sociedade? Qual é a minha parte? Qual é o meu despertar?
Porque aí a gente ilumina, né, a nossa volta, a nós e então a nossa volta também. Então, tudo que ela deve fazer, ela deve ter esse olhar de um espírita cristão. Inclusive, ver o carnaval, ler os livros, ver filmes, ela tentar se desvencilhar desse conflito e desse ímpeto, né, quase um atavismo, de querer ir. Ela pode brigar com isso, né? E brigar não quer dizer ficar no conflito, quer dizer você tem Joana fala, uma resistência moral. Você sabe o que você tem que fazer, é difícil, mas você não vai brigar com isso. Você vai compreender, trazer à luz da sua razão motivos para ampliar a sua forma de enxergar e entender que aquele não é o melhor caminho. Perfeito. E aí você tem uma resistência moral ali. Então é importante isso nesse processo. E ela não colocar que, por enquanto, ela está colocando a situação assim. Eu não estou indo por culpa da minha mãe, por culpa da religião. Então, eu estou colocando a culpa na mão dos outros. Primeiro que é uma culpa que não tem que existir, não existe uma culpa. Então, você está colocando, mas eu não estou indo por causa da minha mãe, por causa da religião. Você está querendo colocar a responsabilidade sua na mão dos outros. Agora, quando você passa a refletir o porquê, se a sua mãe chegar e falar assim para você, filha, você quer ir? Vai. E aí? Aí vai, né? É a questão, por que existem as leis? Eu Porque fiz isso com a minha filha. Quando eles eram crianças, eles queriam, a Cristiane queria todo jeito. Porque eu quero ir, as minhas amigas vão. Eu falo assim, as suas amigas não são minhas filhas. E você não é todo mundo, né? Toda mãe fala, você não é todo mundo. Você não é todo mundo. E vamos embora. Nunca. Aí chegou quando eles já estavam na adolescência, aí nós fomos assistir o carnaval, o desfile de carnaval na Sapucaí. Bom, foi tão animador que o Marcelo, meu filho, dormiu com aquela barulheira toda ali, né? Todo conectado, deitou a cabeça no meu colo e eu debruçava em cima dele. Só a Cristiane lá, com o pai dela, estava. E ela, tá vendo? Por que eu não posso ir? Aí, quando ela ficou adulta, ela falou assim, você nunca me deixou. Eu falei, estou te deixando agora, vai. Não foi até hoje. Não foi, né? Porque aí a responsabilidade é dela. Passou na mão dela refletir. Sim, exatamente. Né? E o interessante também é que os pais, eles têm essa imagem forte, né? Uhum. E é como se fosse a lei. Tanto que ela traz, primeiro, os pais, que estão bloqueando, né? Bloqueando entre aspas, e a religião, que também é como uma forma, não que seja, né? Mas é uma forma como as pessoas enxergam simbolicamente. É o que dá um limite. O pai dá um limite. A religião, de uma certa forma, ela te traz várias questões a serem pensadas que vão te colocar um certo limite. As leis vão te colocar um limite. Mas por que a gente precisa de tudo isso? Exatamente. Porque se não tivesse, a gente iria fazer? Será que a gente iria fazer? Será que a gente quer fazer? Ou será que a gente só quer fazer, ir contra alguma coisa? Porque no espiritismo, né, tem a questão de honrar pai e mãe. Então, às vezes fica isso, né? Nossa, mas eu tenho que fazer o que os meus pais estão querendo. E aí é uma outra reflexão. O que seria honrar pai e mãe? É eu obedecer a tudo? Ou e fazer o que eles querem? Será que isso é honrar? Honrar é, na verdade, você pegar aquilo de mais importante, né? O que as pessoas te deram e você fazer o melhor com aquilo. Exatamente. Um pai e uma mãe, eles são pais e mãe, pai e mãe, porque te deram a vida no corpo. Uhum. Se não fosse isso, não seria pai e mãe. Então, é esse o fato que você tem que honrar. Exatamente. Não importa se foi um bom pai, se sumiu, se apareceu, se foi bom, se foi ruim. Simplesmente esse fato. Então, você vai pegar isso e vai fazer o melhor da sua existência a partir do que é a sua vida. E não dar essa vida para os seus pais, ou para os seus amigos, ou para um namorado ou uma namorada. E aí você tem que refletir. Mas o que os pais também deram além disso também é importante.
Eles deram educação, deram esses limites. A gente deve pegar isto e não replicar. Fazer o melhor que a gente pode fazer com isso. Então, os pais dela deram uma orientação, né? Como você deu também uma orientação para a Cristiane. E aí, em algum momento, ela pegou aquilo e ela fez o melhor que ela pôde. Ela entendeu naquele momento que o melhor era ir de acordo. Mas talvez, se fosse uma outra situação, a Samantha poderia pegar algo e entender que não era o melhor para a vida dela. E ok, mas não quer dizer que deva excluir o que os pais ensinaram. Com certeza. Você usa aquilo e... Peraí, o que eu posso fazer de melhor com isso que eles estão me dando? Então, ela está presa também, nesse momento, a Samantha, em relação a uma obediência aos pais. E tudo bem, é a lei que nos limita e nos ajuda. Mas a gente deve pensar por que a gente ainda precisa da lei para nos limitar. E não uma consciência livre que escolhe determinadas coisas que estão de acordo ou não com o que ela busca. Sim, quando ela parar para refletir, o que é que isso vai me trazer de positivo? O que que isso vai contribuir com a melhora da minha vida? O que que isso vai me trazer de bom? O que que vai me fornecer? Exatamente. Ela vai encontrar uma resposta aí? Porque quando a responsabilidade vai para as mãos dela, ela fala assim, peraí, deixa eu pensar se eu vou ou se eu não vou. Agora eu que tenho que decidir. Sim. Mas será que eu vou decidir fazendo a reflexão correta ou eu vou decidir falando assim, mas o que vão pensar de mim se eu for? Exatamente. Porque, no final, a responsabilidade sempre está no outro. Se ela não vai, é porque os pais, né, e a religião não querem, então ela... E se ela quer ir, é porque os amigos estão dizendo. Então, ela fica livre. Livre, ela vai ali, mas pensa, agora tá com você. Você quer ir? Faz bem para você, né? Como você falou. Porque aí você é ativo na sua vida e não uma vítima do que os outros acham que você deve fazer e o que, né, os seus pais te orientaram à religião. Deve ser uma escolha, né? A gente deve ser ativo na nossa vida. E não reativos. E o que é importante também, eu acho, é que essa questão do carnaval, ela é anterior ao carnaval. Por que a mente, quando chega no carnaval, quer ir ao carnaval? Porque se a gente leva uma vida de acordo com a proposta, né, que a gente tem espírita, você, quando chegar ao carnaval, você não vai ter interesse. Aliás, você pode ir. E o Marcelo dormiu, não foi? Ele não estava conectado ali. Absolutamente. Aquilo não faz sentido. Eu mesma fui algumas vezes, foi ótimo, mas de repente, quando eu mudei a minha mente, eu fui embora correndo, eu não fiquei. Não dá, Não deu, porque eu falei, gente, aqui realmente não é meu lugar, não faz parte. Foi péssimo, exatamente. Tive uns bons, mas aquele foi horrível e nunca mais. Ali eu entendi que não. Havia uma outra pessoa que gostava e uma outra agora que não gosta, e ok. Então, é um processo anterior ao carnaval, que ela deve refletir sobre como que é, né, o que ela está buscando na vida dela, como realmente ela coloca em prática agora o espiritismo. É uma forma de ver o mundo ou é uma religião que vai limitar ela? Claro, a gente começa com uma religião, mas é importante esse conhecimento e trazer para o nosso cotidiano, das coisas mais simples. O carnaval é uma escolha maior, é algo que é amplamente falado, a gente tem literatura sobre isso. Agora, no dia a dia, se a gente começa a colocar em prática todos esses preceitos e essas orientações do Cristo, naturalmente, esses conflitos eles vão se desfazendo. Perfeitamente. E é uma época que a gente sabe que o que transita fortemente, inclusive, é o turismo sexual, né? Que as pessoas vêm de outros países para o carnaval porque já vêm com aquele pensamento do turismo sexual. E outras pessoas não precisam nem vir de fora do país, vêm de outros estados, não sei o quê. A gente está cansado de ver, né? Isso. Sim. Então, quer dizer, o que aquilo vai me fazer, vai me trazer de bom? Será que eu estou em busca disso para depois sentir um vazio no dia de amanhã? Porque a quantidade de pessoas
que são filhos do carnaval, dos encontros de carnaval, e as pessoas hoje que são filhos desse encontro de carnaval, qual o valor que ela dá para isso? Como é que se deu isso? Exatamente. Qual é a ligação que tem com esses pais que se encontraram fortuitamente, né, num carnaval? E ainda que não gere filhos, porque essa ligação ela fica durante um bom tempo. Né? É uma conexão muito profunda. A gente deve estar muito consciente do que é uma relação sexual, por exemplo. Exatamente. Não é algo... Senão a gente se trata como objeto. E, aliás, é muito o que o carnaval faz, né? Você vê as mulheres desfilando com o peito de fora. Ah, beleza, é liberdade? Claro que é. Cada um faz o que quiser. Mas será que ser livre é você poder colocar o seu corpo à mostra? Ou será que isso também não é uma forma de você dizer que você é livre porque você não se sente livre? Eu sou responsável por aquilo que eu quero provocar no outro com a minha atitude. Exatamente. O que eu quero provocar, não é o que eu provoco, porque muitas vezes eu posso estar provocando alguma coisa, não estou sabendo, é a cabeça da pessoa que está... Sim. Né? Então, geralmente, não, mas eu não quero provocar nada em ninguém. Então, por que você precisa se expor? Exatamente. E qual é a necessidade dessa exposição, né? Porque a intenção, isso que você falou é muito importante, porque se eu tenho intenção de provocar, naturalmente eu vou atrair, porque a mente é conexão. Eu vou atrair esse olhar. Se alguém tiver com algum olhar para mim e essa não for a minha intenção, aquilo tem um bloqueio também. Tem. Então, a gente deve pensar para além do que é visível. A gente tem que pensar com um olhar espiritual, de fato. E qual é o objetivo dessas pessoas? É se objetivar, na verdade, né? Olha só, eu faço o que eu quiser com o meu corpo, porque, né, é um corpo, é isso, é aquilo. Vejam, é um quadro. A pessoa não tem um alto valor, não tem um cuidado, né? Não percebe a importância dessa existência, a finalidade do nosso corpo. Né? São Francisco, no final, ele agradece ao corpo, né? Vários livros, eu acho que é no Obreiros da Vida Eterna, agora não me recordo, mas no Desencarne de Dimas, ele agradece ao corpo, né? No livro do André Luiz, ele agradece ao corpo. É graças a ele que a gente tem essa experiência. Será que vale isso, essa exibição? Qual é a finalidade? É mostrar liberdade? Por que eu preciso mostrar liberdade? Por que a liberdade está na exposição no nudismo? Isso é sinônimo de liberdade? Na verdade, é uma escravidão, porque se eu preciso provar para o outro que eu sou livre, é porque eu sou escrava do outro. Os índios hoje continuam sendo livres. Sim. Mas eles passaram com o decorrer do tempo a utilizar roupas. E aí? Eles deixaram de ser livres? Não dá, né? Exatamente. Então, a gente vê que as coisas não batem. E quando você está querendo se expor, você está querendo atrair alguma coisa para você. Atrair os olhares, atrair a pessoa para que ela se sinta seduzida. Enfim, eu estou fazendo um jogo de sedução. Sim. A própria dança, né? Infelizmente, hoje a dança é muito vulgarizada. Sim. As músicas já não se toca nem só sambas, né? E os sambas novos também não sei como são, mas eu sei que tem os funks também, né? Nesses blocos, agora tem bloco de funk, de não sei o quê. Então, você vê como é tudo muito vulgar, né? Qual é a necessidade disso? E, claro, então, quando a gente está num ambiente ruim, a gente vai ser dragado, a gente deve evitar? Não. A gente pode ir para o umbral, a serviço. Agora, ir para umbral para dar uma olhadinha, eu não vou. Você vai? Eu não boto a mão no fogo, não. Eu não vou, não. Para ir dar uma olhadinha, não. Se me mandarem a serviço, a gente vai. Se tiver alguma coisa, não, olha, vai ter um trabalho. Vai desde que seja bem escoltada. Porque é um serviço. Jesus sempre mandava em dois, em dupla, nunca sozinho. Então, sozinho não vai, pelo menos tenha. Então, se tem um trabalho ali, né, espiritual que vai ser feito, ok, você está a serviço. Agora, para você matar uma curiosidade para saber como que é melhor a gente ficar em casa orando, né, pelas pessoas.
Algumas pessoas vão ouvir e vão falar assim, mas isso é muito púdico, isso é antiquado. Infelizmente, a espiritualidade é conservadora. Tá sendo Carola, tá sendo não sei o quê. Exatamente, porque é É, importante, tudo é são uma questão de valores. escolha. Exatamente. São valores, sabe? A gente precisa se conectar. Orar não é algo de Carola. Orar, né? Rezar ou fazer uma prece, seja o nome que for. Nossa Senhora, é o alimento, né? Exatamente. Nem só de pão vive o homem. Então a gente precisa desse movimento. E não necessariamente vai ser uma prece, num ritual. É uma conversa. A gente deve estar o tempo inteiro em conversa, né? Com Sim, Cristo, conversa com Deus, com os nossos mentores. Então é importante a gente pensar dessa forma, assim. Então é entender o que significa. Se ela quiser um prazer imediato, ok. Ela tá indo para o mundo. Deus é um grande sim. Ele não vai dar um precisa mundo. nem esperar o carnaval para Nem isso. precisa, exatamente. Qualquer finalzinho de semana ou durante a semana mesmo. Mas é porque as pessoas legitimam a vontade delas. É quando a sombra pode vir à tona. Por quê? É o momento do vale tudo. Exatamente. É querer mostrar uma liberdade que não sente. Uhum. Então, a pessoa não se sente, né? Não no caso da Samantha, a gente tá aqui falando de uma forma geral, né? Mas ela não sente, ela se sente presa, porque ela não tá fazendo as coisas por uma vontade, né, intrínseca dela. Isso. E aí ela vai pro polo oposto, é como um pêndulo, né? Você bate um sino, você bate para lá, quando você solta, necessariamente ele vai bater com a mesma intensidade pro outro lado. Perfeitamente. Então, a gente precisa entrar num caminho do meio, né? O caminho reto. Há oscilações, mas elas são muito controláveis, elas são curtas. Por quê? Porque você tem uma consciência, você tem um equilíbrio. Não é tão fácil desequilibrar alguém que tem um equilíbrio ali. Pode balançar, mas tá ali Jesus e segura a gente. Exatamente, né? E um fato importante é o que é que ela está buscando. É uma curiosidade? Não pode ser curiosidade, porque aquilo que você vê na televisão, você vê lá. Agora, se for em termos de mediunidade, aquilo que você vê na televisão não é exatamente o que você vai ver lá. Então, vamos combinar com isso, né? Mas ela pode se divertir e utilizar, validar suas máscaras, mesmo fora dessa época, né? Exatamente. Que são as sombras, estão ali. É como se naquele momento a pessoa não tivesse que ter responsabilidade por absolutamente nada do que ela faça. Perfeito. E aí isso já fala muito sobre a pessoa, né? Ela querer fugir disso, né? Uhum. Então, é como se a vida dela fosse ali, naquele momento e pronto, acabou. O restante ela faz por obrigação, né? E aí ela valida, ela legitima. Uhum. Agora, tem muitas coisas, né, que podem também motivar isso. Porque você vê que é como se todo mundo fosse. Adolescente fala muito, né? Uhum. Mas fulano vai todo mundo. Então, tem uma busca também por pertencimento que é compreensível, porque ela existe para todos nós, crianças, né? Adolescentes e adultos mais idosos. Então, que é um momento duro, né? Quando ela tem 23 anos, 24, 23. 23. Por quê? Tem as pessoas, a maior parte das pessoas, não tem como negar, da idade dela, querem o mundo, né? E elas vão em busca do mundo. Se ela for na contramão, como ela estará, né? E é difícil, porque nós somos seres gregários, a gente quer a socialização, a gente quer pertencer a um grupo. Então, como que ela pode fazer esse movimento? Porque se ela sair, ela ir contramão, ela não ir e também não for uma vontade dela, olha, não é porque meus pais não querem que eu vá, é porque eu compreendi o que significa o carnaval e não é um ambiente para mim. Ok, ela vai, de uma certa forma, não romper os laços, mas vai se apartar um pouco desse grupo que frequenta o carnaval e outros lugares que falam sobre o que eles gostam. Exatamente. E não é tão fácil assim a gente pertencer a um novo grupo. Então, tem um momento que é muito difícil, de fato, né? Que a gente sente assim, só no limbo. E faz parte, porque o processo espiritual, ele é um processo interno nosso. Não tem ninguém que vai dizer
se a gente está indo bem, se a gente não está indo bem, é algo nosso, né? Nosso com a espiritualidade que nos acompanha, que nos auxilia. Então é importante esse momento. Mas ela deve buscar, sim, uma comunidade que apoie ela. Porque Exato. hoje ela quer ir no carnaval porque os amigos vão, porque é uma experiência que comentam depois, talvez ela se sinta excluída. Agora, se ela buscar, de fato, né, um engajamento na religião e não ser algo que ela vá frequentar, ela busca um engajamento, ela se engaje na comunidade dela espírita, ela vai ter um outro grupo. Exatamente. Então, enquanto está todo mundo lá conversando com os amigos, ela também vai estar. Então, me não digas está com se quem... isolando. Não está se isolando. Me digas com quem andas que te direis quem és. Mas tem esse momento ali que realmente é difícil. Aí entra a Joana de novo. Resistência moral. Persistência. A gente deve permanecer. Não deve dizer não, né, para Deus para poder ir para o mundo. Porque Deus é um grande sim. Ele vai te dar o mundo. O mundo é abundante, né? Tem um monte de coisa pra você fazer, tem muitas distrações. Mas também tem muito sofrimento. Com certeza. E o sofrimento nós que escolhemos. A gente vai para o mundo nos dá transitoriedade, sofrimento, dor. Ok. Agora, quando você buscar, né? Quando a gente de fato buscar a Deus, a gente vai encontrar. A gente vai se relacionar com o mundo. Mas não é como a gente se relacionava antes. É diferente, com Totalmente. certeza. Agora, por um outro lado, ela sempre ficou exclusa, né, com a família num sítio. Então, ela sempre ouviu falar da ambiência, ok. Mas e se ela resolver ficar na cidade, ao invés de ir para o sítio, não necessariamente ir para o carnaval, ela vai viver um pouco da ambiência de ansiedade, porque a população ela passa por momentos de grande ansiedade nessa época, né? Sim, a psicosfera fica mais pesada. É bem comum, depois do carnaval, ter muita chuva, né? Você vê que tem uma densidade maior. Então, é importante a gente estar vigilante, independente. E não adianta se afastar também, né? Porque também é uma psicosfera tão geral que aquilo toma proporções muito grandes. Então, a gente tem que estar sempre vigilante, assim, buscando. É um período que a gente deve vir para as palestras, né? Vir para o passe, vir para o trabalho. Existem retiros espíritas na época do carnaval, tem um grande, onde as pessoas, ela pode, por exemplo, recorrer a esse lugar, começar a se introduzir nessa comunidade, que dê uma nova forma de olhar o mundo, para que ela não fique no conflito. Não é só não ir, né? É se desfazer desse conflito que provavelmente traz muita angústia, né? A questão do pertencimento é muito difícil, ainda mais nessa idade mais jovem. Então, seria muito legal se ela buscasse uma comunidade da idade dela, espírita, que tivesse os mesmos objetivos existenciais que ela. Com certeza, vai fazer toda a diferença, né? Ana, em uma palavra, uma emoção para Samantha reconstruir. A gente tem um capítulo da Nise, que é relações afetivas de dependência, né? Então, tem essa questão com os pais. E ela pode buscar a questão do egoísmo como algo também, que é um capítulo, algo do desejo ser saciado, né? Sem pensar no todo, nesse sentido. É isso aí. Então, obrigada, Ana. Obrigada a você. Muito bom. Conversamos bastante com a psicóloga Ana Carolina e nós trouxemos vários esclarecimentos, possibilidades, situações, né, que você pode refletir sobre ela, Samantha. E agora vamos ver o que é que a doutora Anise da Silveira traz a você. Ela diz assim: o egoísmo e o individualismo imprimiram suas marcas no comportamento coletivo, valorizando-se mais oculto ao prazer e à satisfação momentânea dos desejos imediatos. Os pais antecipam-se a possíveis situações
que poderiam causar aos filhos algum tipo de infelicidade momentânea e, às vezes, até desviam o percurso natural dos acontecimentos e privam-nos de quaisquer esforços para obter as suas próprias conquistas, facilitando todas as situações e até assumindo as responsabilidades por eles, eximindo-os de tarefas, atribuições que necessitem de discernimento e seriedade. Assim, os impedem de enfrentar as dificuldades de crescer com dissabores, de errar e aprender com o erro, de se entristecerem e tentar novamente, o que é importante, e ver que somente a persistência leva ao avanço, à alegria e à vitória. Então, a doutora Anísia vem falando sobre esse culto, né, aos prazeres e ao corpo. Você não é uma pessoa, Samantha, que está fora dessas preocupações, porque a maioria dos indivíduos, eles têm a preocupação, sim, com os prazeres, com as satisfações, com os desejos, em saciar aquilo que eles buscam. Porém, nem tudo me é lícito. Então, você é que precisa fazer esse checklist, né, nos prós e contras, nas situações onde podem trazer desequilíbrios, desajustes e talvez inúmeros prejuízos a você mesmo. Mas você que vai precisar fazer a sua escolha. Não são os pais que fazem a escolha pela gente. Nós, como pais, também não podemos fazer as escolhas para os nossos filhos adultos. Portanto, cabe aos nossos filhos analisarem, refletirem e tomarem as decisões, fazendo suas escolhas, porém, assumindo com a responsabilidade de cada escolha que fizer. Não jogar na conta dos pais, nem dos amigos, nem dos vizinhos, nem do namorado. Não, cada um tem a sua parte. Então, é isso aí, se ligue nesse carnaval. Preste atenção para não cair nessa. Se você quiser participar do nosso programa, nos envie a sua mensagem pelo WhatsApp 21 967 57 3999. Quem sabe no próximo sábado estaremos aqui juntos reconstruindo a sua história. Então, acesse lá a nossa playlist no YouTube. Curta, compartilhe, divulgue, porque tem muitos temas, assuntos que podem estar confluindo com as suas emoções ou com as emoções de pessoas muito queridas suas. E para você ter uma semana de muita paz, alegria, deixamos aqui um beijinho carinhoso, muita paz e muita luz.